amigos e meus irmãos, Deus está presente. Jesus está chamando para o conhecimento da verdade e a salvação do Brasil, porque somente Jesus pode salvar o Brasil. O ciclo está se fechando. Jesus está voltando. E agora não é para ser crucificado, não. E veja, quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Alziro Zarur nasceu, paradoxalmente, num dia de paz, de um ano de guerra, quando os homens de todo o mundo já enfrentavam uma das mais trágicas conflagrações da história. 25 de dezembro de 1914. Enquanto nos lares se festejava com luzes de amor a vinda do menino Jesus, nos campos de batalha os homens se engalfinhavam numa epopeia de sangue. Essa circunstância marcou definitivamente a trajetória de Alziro Zarur, que desencadeou sua guerra pacífica em prol de toda a humanidade. Em 1948, Alziro Zarur, radialista famoso, assistia a uma sessão da FEB, Federação Espírita Brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, onde volitavam os eflúvios de um espiritualismo que provava a existência de Deus e a sua divina intervenção no destino da humanidade. Era noite, e na penumbra do ambiente em que se debatiam questões de caráter sobrenatural, a figura de Zarur sobressaía como a do mensageiro de uma nova missão de justiça e de paz num final de ciclo apocalíptico. Uma velhinha de olhos doces e cabeça de neve, a senhora Emília Ribeiro de Melo, olhava piedosa e insistentemente para o fundador da Legião da Boa Vontade, a quem, no final da reunião, revelou a presença de São Francisco de Assis com estas palavras: meu irmão, São Francisco de Assis está aqui ao seu lado e lhe manda dizer que é chegada a hora de começar. Alziro Zarur foi a primeira voz do rádio brasileiro a pregar num programa especial a Bíblia, e de uma forma totalmente nova, porque universal. A própria Legião da Boa Vontade, símbolo maior do ecumenismo sem fronteiras, nasceria para amar e ser amada. Dessa sua pregação em 1949, com a Hora da Boa Vontade, programa dedicado exclusivamente aos doentes, levado ao ar pela Rádio Globo do Rio de Janeiro. Na Rádio Mundial, de 1956 a 1966, divulgou toda a Bíblia Sagrada de meia em meia hora, durante as 24 horas do dia, fato único em todo o mundo. Em 1º de janeiro de 1950, Zarur fundou a Legião da Boa Vontade, em grande estilo de comunicação direta com as massas. Sozinho, recordando a ordem espiritual que recebera em 1926, aos 12 anos de idade, Zarur elaborava os estatutos da instituição, antevendo-lhe o espetacular crescimento. Desde essa época, as suas interpretações magistrais do Apocalipse e do Evangelho do Cristo, revelados em espírito e verdade à luz do novo mandamento de Jesus: amai-vos como eu vos amei. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34, já revolucionavam os princípios religiosos da sociedade, lançando o Brasil à vanguarda do mundo, como afirmaria anos mais tarde o filósofo italiano Pietro Baldi.
Aquele ecumenismo, insistentemente pregado então pela LBV, hoje empolga os irmãos de tantas correntes religiosas. Quem encarece o valor do Apocalipse é a igreja, é o protestantismo, é o espiritismo. Todas as religiões aceitam o Apocalipse e o recomendam a análise profunda. Eu cheguei a defini-lo como evangelho moderno, porque o Apocalipse não é de João. São João, o evangelista, da ilha de Patmos. Esse Apocalipse é de Jesus. E que eu saiba, ainda nesta época, Jesus é o maior cientista, o maior religioso e o maior político de todos os tempos da humanidade. Hoje, quem não souber Apocalipse já não poderá dizer que sabe Evangelho. Perdão, mas é a opinião deste velhinho aqui que estuda isso há muitos anos. Quanto a esta segunda parte de Jesus voltar a este mundo, é uma teimosia minha, cabe-me dizer apenas o seguinte: quem disse que vai voltar foi o próprio Jesus. Está no seu Evangelho, está no Apocalipse: eis que eu venho sem demora, e digo a cada um: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Orai e vigiai, porque não sabeis em que dia, em que hora voltará vosso Senhor. Portanto, eu não inventei a volta de Jesus. Ele está para voltar e vai voltar, queiram ou não os inimigos dele. Alziro Zarur, em 1965, fundou em plena Revolução o Partido da Boa Vontade, PBV, com uma linha de ação sintetizada no lema: política é a religião filosófica e cientificamente praticada. Alziro Zarur é o autor da Cruzada de Religiões Irmanadas em prol da liberdade religiosa, que se antecipou 15 anos à tese vitoriosa no Concílio Ecumênico Vaticano II. Recebeu das mãos do núncio apostólico Dom Sebastião Baggio a medalha do Papa Paulo VI por serviços prestados à causa do ecumenismo. Alziro Zarur, em Maringá, Paraná, no dia 7 de outubro de 1973, proclamou a religião de Deus, fundamentada no novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E explica: não amar com o amor do homem, sempre egoísta e sectário, mas amar com o amor de Jesus. Meu Deus do céu, o novo mandamento quem trouxe foi o fundador do planeta, nosso Senhor Jesus Cristo. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E depois concluiu: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida pelos seus amigos e pelos seus inimigos. Jesus. Ora, quem deu os 10 mandamentos a Moisés no Sinai não foi Deus, porque Deus não se comunica com os homens. Não é por orgulho, não, é porque o homem, se chegar perto de Deus, ele se desintegra. Só quando ele tiver um corpo fluídico, bem purificado, ele poderá ver face a face o Onipotente. É o que Jesus ensina no seu Evangelho. Então, quem nos deu o novo mandamento, que é toda a alma da LBV, foi o próprio Cristo de Deus. Alziro Zarur ensinou pioneiramente o povo a falar com Deus, de maneira espontânea, sempre de improviso, criando a famosa prece do copo d'água. Lançou ao mundo a fórmula urgentíssima, fartamente divulgada em folhetos, livros, revistas e também no rádio, na televisão e na imprensa: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Proclamações de Alziro Zarur. Proclamação do amor de Deus.
Proclamação da boa vontade de Deus. Proclamação do novo mandamento de Jesus, 5 de setembro de 59. Proclamação do Centro Espiritual Universalista, Céu da LBV, 5 de outubro de 69. Proclamação da Majestade de Jesus, o Cristo de Deus. Proclamação do Apocalipse, 1 de outubro de 72. Proclamação da Religião de Deus, 7 de outubro de 73. Proclamação da Volta Triunfal do Cristo de Deus. Eu tenho uma ambição que hei de executar até o fim da minha vida. Ver o Brasil na vanguarda do mundo. Ver o Brasil integrado na doutrina deste novo mandamento que é de Jesus. A união de todos pelo bem de todos. Porque nós pregamos no ecumenismo da LBV, todos somos cristãos. Está no Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Portanto, ninguém entrou neste planeta sem a permissão do Cristo, somos todos cristãos. E todas as religiões são evidentemente cristãs. Para que tanta briga? Para que tanta má vontade, se somos uma família só? Jesus quis dizer, não julgueis, não condeneis sem prova, não difameis, não calumnieis. Agora, julgar, no sentido de analisar, é um direito inalienável da sagrada pessoa humana. Qualquer criança nega que Adão e Eva tenham sido o primeiro casal, porque a Bíblia nos conta que Caim matou Abel por inveja. Em televisão também isso acontece muito. Então depois Caim matou Abel, fugiu para a terra de Nod e ali se casou. Eu pergunto, com quem? Com a mãe dele? Só havia uma senhora. E como é que veio a raça negra de um casal branco, de arianos? Não há ciência que aguente isto. Um casal branco não pode dar filhos pretos. Ninguém mais que eu respeita a raça negra. Ninguém mais que eu adora os pretos, sou eu. Mas eu estou diante de um fato para provar a ilusão de que a raça humana tenha provindo de um só casal. Isso foi um artifício de Moisés para unificar a sua gente. Mas evidentemente nós provamos que havia muitos casais nos primórdios da terra. Como todo desbravador de novos caminhos para o progresso da humanidade, Zarur teve que usar de energia na palavra. Bem que sempre dominada pelo amor, mesmo nas horas de embate pela vitória da verdade, supina a inspiração de sua vida pautada pela nobreza de caráter. Era preciso defender a LBV das arremetidas de multiplicados heróis que queriam eliminar a criança ainda no berço. Assim sendo, o que às almas sensíveis poderá parecer excesso verbal é, na realidade, justificado zelo pela obra de Deus. Zarur cumpriu sua missão, lançando profundas raízes do